Em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa abençoá-los ricamente. Criançada já pode ir para o culto infantil. Glória a Deus. Tem uma unção muito gostosa aqui essa noite, né, irmãos? Tem uma unção, o Senhor Jesus está aqui. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Fica depois de Mateus. Marcos. Nós vamos ler no capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu gosto muito desse trecho, dessas duas histórias que estão aqui. É a história da cura da mulher do fluxo de sangue e a história da cura da filha de Jairo. Nós vamos focar na cura da filha de Jairo e os ensinamentos que esse texto traz sobre fé e sobre o exercício da fé. Preste bastante atenção. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Repete assim comigo: ele implorou insistentemente. Mais uma vez, repita isso com convicção. Ele implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus então foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a mulher, para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Posso ouvir mais amém, irmãos? Repete assim: a menina estava morta, mas Jesus disse para o pai dela: não tenha medo, tão somente continue crendo. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração e diga assim: não importa o que acontecer,
eu devo continuar crendo. Amém? Versículo 37. E Jesus então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando então chegaram à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço. Era gente chorando e se lamentando em alta voz. Então Jesus entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Essa menina não está morta, mas ela apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isto os deixou atônitos. Ele, contudo, deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém, irmãos? Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos nessa noite, e eu me incluo nesse nós. Não sei se mais ou menos do que todos os que estão aqui, mas eu, Senhor Deus, e todos os que estão aqui, precisamos ouvir a Tua voz através dessa palavra. Eu só estou aqui, Senhor Deus, porque sobre mim há essa responsabilidade de ministrar essa palavra. Mas diante do Senhor agora eu me anulo completamente e peço ao Teu Espírito Santo para que fale através de mim. E assim que nós possamos ser tocados pela Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Na semana passada, irmãos, nós meditamos em 1 Reis, no capítulo 19. E ali nós vimos a história de Elias. E Elias, naquele ponto do texto que nós lemos, Elias, ele vinha de uma grande vitória sobre 450 profetas de Baal. Há 3 anos e meio não chovia ali na terra de Israel. E Elias, no Monte Carmelo, diante de um desafio que ele mesmo propôs para aqueles profetas, de que o Deus que fosse Deus responderia com fogo do céu para consumir um sacrifício que eles tinham feito. E Deus respondeu, o sacrifício foi consumido com fogo, e Elias mata aqueles profetas, 450. Uma vitória extraordinária. E se você continuar lendo aquela história, irmãos, você vai ver que depois que ele desceu lá do monte, o povo desceu, o povo começou a se arrepender dos pecados de idolatria. Elias começou a orar, e depois de 3 anos e meio que não chovia, através daquela oração e do clamor de Elias, caiu chuva sobre a terra. Uma vitória extraordinária. No entanto, Jezabel, que era a esposa do rei, ficou irada por causa da morte dos profetas de Baal. E ela ameaçou Elias, e ela disse que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer com você o que você fez com eles, amanhã nessa mesma hora. E algo, irmãos, que a princípio nós não conseguimos entender direito, porque Elias, ele se assusta muito com essa ameaça. E a Bíblia diz que ele entra pelo deserto, ele deixa o servo dele, ele se assenta debaixo de uma árvore e ora pedindo a morte. Ele queria morrer. Elias desiste do seu ministério, ele desiste da sua jornada. E ali nós vimos aquela coisa linda, né? O anjo acorda Elias, oferece para ele pão e água, ele dorme, depois anda 40 dias, chega lá em cima do monte, e Deus começa a falar com Elias. Nós aprendemos essa história, irmãos, que nós temos que, pela fé,
vencer o turbilhão emocional dentro de nós, que muitas vezes, irmãos, é agitado pelas forças das circunstâncias. Circunstâncias contrárias que vêm na nossa vida, situações, irmãos, que vão acontecer na nossa vida, e isso causa um estrago emocional em nós. Aí nós enfrentamos o medo, nós começamos a enfrentar incertezas, e foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Por isso que ele entra pelo deserto, ele desiste do ministério dele. E nós vimos ali, irmãos, que nós precisamos aprender a vencer essas coisas pela fé. A fé, ela não é um sentimento que vai levar você a uma vitória. Fé é uma convicção e uma certeza de algo que você não está vendo ainda. Fé, a fé, querido, ela não pode ser alimentada pelos resultados que nós temos, porque se assim fosse, nós jamais conseguiríamos andar em fé, porque nem sempre os resultados agradam. Mas a fé, ela precisa ser alimentada pela palavra que Deus me deu. Eu sei que a palavra que Deus me deu, ela não vai falhar. Deus não é um Deus mentiroso. Ele falou, vai cumprir. Então, nessa palavra, eu preciso me apoiar. Essa palavra tem que ser a minha base, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não perceba. Fé não é sentir, fé não é perceber, fé não é ver, fé é uma convicção, uma certeza que você tem de algo que você não está vendo. Quando o povo de Israel, irmãos, ele está ali diante do mar, eles tinham saído do Egito, e o povo começa a ameaçar Moisés de morte. O povo começa a dizer assim para Moisés: você trouxe a gente aqui para morrer, porque na frente tem o mar, atrás vem o exército de Faraó, e eles vão nos matar. Como é que nós vamos sair dessa agora? Aí Moisés, irmãos, ele vai para Deus, ele vai clamar a Deus. E aí ele começa: Senhor, o que está acontecendo? Porque atrás tem o exército, na frente tem o mar. Deus olha para Moisés e fala assim: por que você está clamando, Moisés? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que ande. É interessante a gente notar, irmãos, que eu não entendi Deus, porque Ele está me mandando andar, mas na minha frente tem o mar. Querido, quando Deus manda você caminhar, mesmo que na sua frente tenha o mar, Deus não está vendo o mar, Deus vê um caminho aberto no meio do mar. Ele vê o caminho aberto no meio do mar. Andar em fé, querido, é você olhar para o mar e ver um caminho aberto ali. E o caminho vai se abrir quando você se dispuser no seu coração a vencer o que você está vendo, a vencer o que você está sentindo, e andar em frente. Quando você chegar lá, o mar vai abrir. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a convicção de fatos que nós não vemos, é a certeza daquilo que se espera. Vamos falar todo mundo junto desse versículo? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Diga assim comigo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que eu não vejo. Mais uma vez, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. O que você vê, você não precisa de fé. Você não pode tomar as suas decisões por aquilo que você está sentindo. Eu não estou querendo, querido, desprezar completamente a alma. A alma fala de vontades, sentimentos, emoções. Isso é alma. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes as situações, elas vão estar agitando as suas emoções. E aí você toma decisões, querido. Tome decisões baseadas na fé, certeza,
convicção do que eu ainda não vi, certeza, convicção do que eu espero. Eu não vejo, mas eu creio. Essa história que nós lemos aqui, irmãos, sobre Jairo, eu li toda a história porque eu disse no início que o foco nosso era a cura da filha de Jairo. Mas eu li do início ali porque entrou naquele meio, naquela história, uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Para você ver, querido, que a fé, ela leva você a esperar o tempo que for necessário para que o que foi prometido aconteça na sua vida. Jairo, ele estava com a filha doente em casa, uma menina de 12 anos de idade. Aí Jesus vem ali na região dele, ele corre para Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, um monte de gente. E ele fala: Senhor, por favor, a minha filha está doente, vai lá e impõe as mãos sobre ela, e ela vai ser curada. E Jesus, irmãos, atende prontamente. Jairo cria que o Senhor poderia curar aquela criança, e eles começam a andar, eles começam a ir, e aquela multidão, irmãos, cercando, aquele monte de gente andando. De repente entra a mulher do fluxo de sangue. Aí começa aquela história, ela toca em Jesus, ela é curada. Aí Jesus fica procurando: quem foi que me tocou? E a história vai se desenrolando, ela se apresenta, e aí eles começam a conversar, e Jairo aqui esperando. Olha que situação, irmãos. A menina à beira da morte em casa. Jesus se dispôs a ir lá curar a menina, mas entrou um enxerido na frente. Entrou alguém que não pegou a senha. Entrou alguém furando a fila. Parou a comitiva. Imagina a cena, irmãos. Jesus aqui, mas como é que é? Tinha 12 anos, você estava assim? Tinha 12 anos, eu já gastei tudo que eu tinha, mas agora eu estou curada. Olha, o Senhor me desculpe de eu ter tocado no Senhor. Não, vai em paz, sua fé te salvou. E aí Jairo está aqui. Oh, meu Deus do céu, a minha filha. E aí imagina, irmãos, e Jesus ali envolvido com aquela história, e talvez no coração dele aquela agonia, para Jesus liberar logo aquele povo, se liberar. Pelo amor de Deus, gente, deixa ele passar, porque meu negócio ali, a senhora não está morrendo, mas a minha filha está morrendo. Aí até que acontece aquilo que Jairo talvez mais temia na vida dele. Naquele alvoroço, Jesus ali conversando com aquela mulher: não, mas então era 12 anos mesmo? Que coisa, rapaz, 12 anos você estava assim, desse jeito. Filha, vai em paz, sua fé te curou. Aí chega alguém e fala assim: olha, não precisa, Jairo, incomodar mais o mestre, porque sua filha já morreu. Olha, irmãos, que situação. Querido, presta atenção numa coisa. Quando você coloca a sua esperança no Senhor, quando você põe a sua confiança no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Ainda que tarde, não falhará. Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas na nossa vida. E ainda que pareça que está demorando, ou ainda que esteja demorando, mas ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Mas agora Jesus, ele tem uma outra missão aqui, irmãos, e é fantástico, porque agora ele vai começar aqui o ensinamento sobre o que é andar em fé. O que é você não permitir que o turbilhão emocional dentro de nós, agitado pelas circunstâncias, agitado, irmãos, pelas situações que não deram certo, agitado, irmãos, sabe, por coisas que você não gostaria que tivesse acontecido. Jesus, ele vai ensinar aqui como que você pode não permitir que isso leve a você a tomar decisões erradas, ou a deixar que o medo entre no seu coração. A primeira coisa que Jesus faz
quando aqueles homens chegam para dar a notícia lá para Jairo: olha, não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua menina lá já morreu. A primeira coisa que Jesus faz ele não fez caso daqueles que foram dar a notícia. Olha o texto aí de novo na sua Bíblia. Vê aí no versículo que fala: versículo 36. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Não fazendo caso do que eles disseram. Não fazendo caso do que eles disseram. Não se importando com o que eles disseram. Não se importando com o relatório que chegou. Não se importando com aquilo que foi dito. Querido, presta atenção. Muitas vezes um relatório negativo, uma notícia atravessada, uma conversa distorcida, presta bastante atenção nisso aqui, uma conversa distorcida, uma informação errada, vem para jogar a fé que você está exercendo por terra. Um relatório negativo, você estava aqui crendo, estava uma coisa linda de ver, você estava crendo. Você até esperou Jesus curar logo aquela menina. Cura logo, Jesus, essa mulher, porque minha filha está lá. Você até esperou, você entendeu que a fé leva você a esperar. Mas aí vem um engraçadinho, usado muitas vezes pelo diabo, e te dá um relatório negativo. Olha, ela já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Eu não estou falando que quem deu essa notícia é do diabo, não, mas presta atenção no que eu quero dizer para você. Querido, muitas vezes você tem relatórios negativos gerados por demônios. Você tem relatórios negativos gerados por pessoas que nunca creram e que nunca vão crer no que você crê. E muitas vezes você tem relatórios gerados por pessoas sérias, honestas, sinceras, e que simplesmente expressam a realidade do que aconteceu. Não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. O que eu quero dizer para você é que não importa a origem desse relatório, se ele veio de demônios, se ele veio de desavisados, se ele veio de pessoas sérias e sinceras que demonstram exatamente o que está acontecendo. Querido, o que eu quero dizer para você: não permita que esses relatórios joguem abaixo a fé que o Senhor Jesus colocou no seu coração, na qual você está sustentando. Não tenha medo, tão somente continue crendo. Posso ouvir um amém mais animado, irmão? Esse amém foi muito desanimado. Tão somente continue crendo. Foi a primeira coisa que Jesus fez, não fazendo caso do que eles disseram. Querido, olha para mim, para você aprender a andar em fé, você vai ter que aprender a não fazer caso do que as pessoas dizem. Entendo o que eu estou te falando. Eu não estou falando para você desprezar conselhos. Eu não estou dizendo para você jogar por terra opiniões. Eu não estou dizendo para você desprezar pessoas que estão do seu lado, que te amam, que são sérias, e jogar fora tudo que elas dizem. Mas eu estou dizendo para você, seja lá o que for, não tenha medo, tão somente continue crendo. E é interessante como Jesus, ele se preocupa com Jairo. Porque Jesus sabia que aquela notícia podia pôr tudo a perder. E Jesus olha para Jairo e ele fala assim: não tenha medo, Jairo, continue crendo. Vamos continuar na história. Vamos aqui, olha aí para sua Bíblia. Vamos aqui no versículo 38. Primeiro relatório negativo. Primeiro inimigo da nossa fé, relatório negativo. Segundo inimigo da nossa fé, vamos ver agora. Versículo 38.
Quando chegaram à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Olha para mim, irmãos. O primeiro inimigo da nossa fé a ser derrotado é o medo causado pelos relatórios negativos. O segundo inimigo da nossa fé a ser derrotado é a aparência que as circunstâncias e as pessoas vão mostrar para você nas situações. Jesus chega naquela casa e está um monte de gente se lamentando, chorando em alta voz. Ai meu Deus, a menina morreu, 12 anos de idade. Oh meu Deus, por quê? Ai meu Deus. Irmãos, isso era lamento. O texto diz que eles se lamentavam em alta voz. Aquele desespero no velório da menina. A menina ainda não estava sendo velada ali, porque ela estava no quarto. A gente vê pela história que ela estava no quarto. Mas a notícia chegou dentro de casa e todo mundo começou a se lamentar em alta voz. Em alta voz. Irmãos, presta atenção, porque esse inimigo é terrível. Muitas vezes a aparência que as situações elas tentam colocar para você é de que tudo está perdido, não adianta tentar mais nada, é que onde deveria haver vida agora só há morte. Mas em nome de Jesus, não tenha medo, continue crendo. Não deixa isso entrar no seu coração, não deixa isso entrar na sua vida. E é interessante como, irmãos, que a verdade, ou seja, Jesus, ele desmascara essas coisas. Porque Jesus entra, tá aquele alvoroço, desespero, choro, lamento, pranto, muita gente desequilibrada. Aí Jesus chega e fala assim: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela só está dormindo. Aí, irmãos, aqueles mesmos que estavam se lamentando, chorando, gritando em alta voz, agora eles começaram a rir. Eu te pergunto, mas que tipo de gente é essa? Eles começaram a rir. Os mesmos que há poucos segundos estavam chorando, estavam gritando, agora começa a rir. Querido, presta atenção. O que a situação mostra para você não é a verdade a respeito do que você está vivendo. A verdade do que você está vivendo não está na boca das pessoas, não está no gerente do seu banco, não está no seu patrão. A verdade das coisas que você está vivendo não está naquelas pessoas que tentam mostrar para você uma realidade aonde só há morte, falta de esperança, tudo acabou. A verdade, a realidade da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade e ele mostra a mentira. Os que estavam rindo começaram os que estavam chorando começaram a rir. Aí Jesus ele fala assim: a menina não morreu, ela só está dormindo. Espera aí um pouco, vamos pensar um negócio aqui. Ela morreu ou não morreu? Ela estava morta ou ela só estava dormindo? O que na verdade aconteceu? Qual que era a situação ali? Querido, presta atenção. Naturalmente falando, a menina de fato estava morta. Mas Jesus não vê morte, Jesus só vê a vida. Mesmo que o que esteja operando seja a morte, mas ele olha e vê vida. A fé vai levar você a ver o que os seus olhos não conseguem enxergar.
Você precisa aprender que ter fé, exercer fé, andar em fé, para você vencer a vontade de desanimar, a vontade de desistir, para você vencer as situações contrárias. Andar em fé, querido, é você enxergar aquilo que os olhos não estão vendo. Os olhos não veem vida, mas a fé vê vida. Os olhos veem morte, mas a fé vê a vida. Os olhos veem uma situação perdida, já era, passou, acabou. A fé vê a cura, a restauração, a salvação. A fé vê a honra, a fé vê a alegria. É isso que a fé vê, querido. Porque fé não é aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Fé é uma plena convicção e uma certeza de fatos que eu ainda não posso ver. Abre comigo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Tem um texto lindo aqui, irmãos, para nós meditarmos, que fala exatamente isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo vamos ver aqui, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Olha só, irmãos, que coisa extraordinária isso aqui. Ele diz assim, ó: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha para mim, irmãos. Fé é continuar crendo naquilo que você não está vendo. Quantos aqui têm estado fisicamente cansados de algumas batalhas da sua vida? Levanta a mão. Quantos aqui, fica com a mão levantada, quantos aqui estão assim fisicamente desgastados com algumas situações da sua vida? Isso aqui é para você, ó. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados pelo Senhor dia após dia. Fé não é você olhar para o seu corpo e falar: não aguento mais. Fé é você não aguentando mais em termos de corpo físico, estado físico. É levantar sua mão para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço porque estou sendo renovado a cada dia. E eu me sinto renovado a cada dia, mesmo que o meu corpo esteja desgastado. Embora estejamos a nos desgastar exteriormente, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha o versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aquilo que você está sofrendo, querido, aquilo que está pesado, aquilo que está desgastando o seu corpo, aquilo que muitas vezes vem como um turbilhão emocional, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, não é porque o Senhor não te ama que Ele chama esses sofrimentos de leves e momentâneos. Até parece piada, né? Que você lê um texto desse, às vezes você está tão abatido,
Você está tão desgastado, e aí você lê o texto, né? Você acabou de ser renovado, né? Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Leves e momentâneos? Senhor, o Senhor tem coragem de falar que é leve e momentâneo? Leve e momentâneo? É, meu amado, leve e momentâneo. Primeiro, não vai durar para sempre. Tudo na vida há um tempo para começar e há um tempo para terminar. Nenhum deserto é eterno. Nenhum deserto dura a vida inteira. Nenhuma situação difícil vai consumir todos os seus dias. É transitório, é temporário. Quantos podem levantar a sua mão e dizer assim: Senhor, eu te agradeço, porque os meus sofrimentos são leves e momentâneos. Aleluia. São leves e momentâneos. Agora você está entendendo. São leves e momentâneos. O que você está sofrendo, meu irmão? Eu quero te dizer, é leve e momentâneo. É passagem. Pastor, você fala isso porque não sei que está no meu lugar. Eu digo, meu irmão, eu falo isso porque eu não estou no seu lugar. Agora, se você estivesse no meu lugar, talvez você não falaria isso. Mas eu te digo, é leve e momentâneo, é passageiro, não é a vida inteira. Tudo tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Tudo na vida tem um propósito com um tempo certo. O deserto, querido, é só uma travessia, não é uma vida. Foi uma vida para aqueles que não creram, me referindo ao povo que saiu do Egito. Mas você é crente. Quantos aqui são crentes? Deixa eu ver, quantos são crentes? Então, querido, se você é crente, o deserto não é a sua vida inteira não, meu amado. Vai passar. Agora, melhor do que isso, sabe o que? É que esse sofrimento, esse deserto leve, momentâneo, passageiro, ele está produzindo para você um eterno peso de glória, sem medida comparável. O que o sofrimento, o que as dificuldades, o que a tribulação tem provocado na nossa vida, meus irmãos, não se compara com a glória que está reservada para nós lá no céu, com que os próprios sofrimentos estão produzindo para nós, irmãos, lá no céu. Fé é você então focar no que você não está vendo. É o que o próximo versículo diz, versículo 18. Ele diz assim, ó: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno. Abre lá em Colossenses, está para frente aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que diz o texto aí, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas que são lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Não foque, querido, no problema. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, algo que é uma barreira para a nossa fé,
é colocar o foco sempre no problema. Sempre coloca o foco no problema. Sempre coloca o foco naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Sempre coloca o foco naquilo que não é eterno. Sempre coloca o foco no erro do passado, nas situações que não deram certo. Querido, presta atenção. A Bíblia ensina você a colocar o foco naquilo que é eterno, naquilo que não é aqui da terra. É na glória que está para ser revelada em nós, que temos o Senhor Jesus Cristo, a glória sem medida, incomparável. Fé é tirar o foco do problema e começar a focar a promessa de Deus, a herança de Deus, aquilo que Deus tem reservado para mim. É tirar os olhos daqui, querido. É tirar os olhos da multidão que estava chorando, gritando, se lamentando, causando o maior turbilhão emocional, e colocar os olhos no Mestre que está aqui junto comigo. A multidão que está fingindo, a multidão que foi movida por conversas distorcidas, a multidão, sabe, que está ali porque só quer ter dó e vai lamentar. Então vamos lamentar por essa menina, e começa: ai meu Deus, ela morreu, 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 morreu. Só sabe dizer morreu. Querido, eu quero te dizer: comece a focar no Mestre que está aqui do seu lado, e que olha e diz assim: ela não morreu, ela só está dormindo. Eu vou lá acordar ela agora. Meu amado, isso aqui pode mudar a sua vida. Andar em fé vai mudar a sua vida. Jesus entra lá no quarto. Jesus olha para aquela menina e fala assim: menina, levanta. A menina levantou, irmãos. Aquela que estava morta reviveu. Eu libero sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja, uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Eu quero dizer para você: não morreu, só está dormindo. Jesus já está indo lá para acordar. Quando Jesus chega, Jesus fala, ele não diz ressuscita, não, ele diz levanta. Você só está dormindo, levanta, meu amado, levanta. Levanta. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Fecha seus olhos agora. Comece a pensar nas situações da sua vida que você acha que já morreu. Às vezes tem Talita aí na sua situação, na sua vida. Tem Talita, querido. Quer dizer para você que a Talita, ela não está morta não, ela só está dormindo. Mas o Mestre já está indo para poder acordar a Talita. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Coloca diante do Senhor as Talitas na sua vida. O que você acha que morreu, irmãos? Tem muita gente achando que já morreu. Eu quero dizer para você: não morreu, só está dormindo. Ore ao Senhor agora. Adore ao Senhor agora e diga: Senhor, eu te adoro. Porque não está morto, só está dormindo. Senhor, eu te adoro porque não é eterno, é transitório e passageiro. Eterno é o que está prometido para mim pelo Senhor. Eterno são as promessas do Senhor na minha vida.